Olá, você ligado no Diácono Paulo Podcast. Hoje estou recebendo a ilustre presença de um dos homens mais sábios que eu tive o privilégio de conhecer. Pastor Cleiton Reis, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Sinais e Maravilhas. Ministério situado na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos entrevistá-lo e tirar algumas dúvidas sobre o ensinamento que o pastor Cleiton passa. E você aí, ouvinte, se inscreve em nosso canal e deixe o seu comentário que o pastor Cleiton estará respondendo. Vamos lá então. Bom dia, pastor Cleiton. Quero começar dizendo que o senhor é um dos homens mais queridos aqui do estado do Paraná. E é uma honra para mim receber o senhor aqui, tá? Prazer é todo nosso, a paz do Senhor Jesus, Diácono Paulo. É um prazer estar contigo aqui nesse podcast. Que Deus, nessa tarde, Ele venha nos esclarecer, para que possamos, assim, entender cada vez mais aquilo que Ele quer para a nossa vida. E também quero deixar aqui um abraço para todos os ouvintes, que Deus continue abençoando a todos grandemente. Vamos lá, então. Ô, glória! Amém, glória a Deus, pastor. Pastor, já estou com a minha Bíblia aqui na mão, porque para debater com o senhor tem que ser na Bíblia. Eita, glória! Para conversar com o senhor tem que estar a Bíblia, senão o senhor dá bronca, que eu te conheço. É isso aí. Amém. Ô pastor, a gente vai levantar 3 questões aqui, que são questões que chamam a atenção do público, principalmente o público evangélico, Verdade. que é o pessoal servo de Deus. E muitos questionam essas questões que o senhor levanta, principalmente no seu canal. E essas perguntas que eu vou fazer para o senhor, eu acabei retirando elas do canal que o senhor faz, do canal seu do YouTube. O senhor faz alguns vídeos lá, levantando algumas questões, e eu tirei essas questões, e isso dá uma oportunidade para os ouvintes, né, esclarecerem. Alguns ouvintes, que eles possam ouvir o que realmente significa essas questões e abordar elas com mais clareza. Pastor, a primeira pergunta que eu faço para o senhor, por que a porta da graça se fechou? Explique para nós, pastor. Então, vamos lá, gente. Como o nosso ilustre Diácono Paulo falou aí, a gente temos que estar baseado naquilo que a palavra nos diz. Então, a porta da graça hoje, ela está conhecida como que a porta da graça está aberta. Aproveita o momento, não é assim? Sim, desse jeito. Então, aí a questão toda é, vamos primeiro pelo significado da palavra graça. Nós sabemos que existe a multiforme graça. Sim. E fulano achou graça aos olhos do Senhor, fulano achou graça. Sim, existe vários tipos de graça nesse sentido da palavra graça. Só que nós estamos falando sobre a graça redentora, não é isso? O tema hoje vai falar sobre a porta da graça, que Jesus, ele trouxe a graça, não é isso? Salvadora, né? A que salva, né? Isso aí. Então, nós vamos falar sobre essa graça a respeito que Jesus trouxe. Então, graça quer dizer favor não merecido ou favor imerecido. Amém. E nós vemos que qual foi o favor não merecido que Jesus fez? Aí entra a dúvida, meu diácono. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas colocam a graça que Jesus fez misturado com a graça de você ter alegrado o coração de Deus. Ai, Deus achou graça em Noé, e Deus achou graça em fulano, Sim. e Deus achou graça em Beltrano. Sim. Por quê? A morte de Jesus, ela foi de graça para toda a humanidade, correto? Correto, pastor. Então, aí vamos lá. Se a graça de Jesus, que é a morte dele, foi de graça para toda a humanidade, porque em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, vai trazer para a gente muito claro: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João. Aí nós vamos ver que o Cordeiro veio para morrer não somente para os judeus, não somente para os gregos. Sim. O versículo aqui nos faz entender que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Deus preparou o seu Filho
para expiação por toda a humanidade. Correto? O senhor entende assim também? Correto, eu entendo assim mesmo. Então, aí nesse ponto, nós vamos falar sobre a graça. Vamos lá. A graça não foi a morte e a ressurreição de Jesus? Sim ou não? O senhor concorda? Foi. A que salva, sim. Então, é isso aí. Isso aí. A graça de Jesus foi a sua morte e a sua ressurreição. Com certeza. Então, quer dizer, a graça começa quando ele morre, quando ele é crucificado. A porta da graça se abre nesse momento. Não foi quando ele veio. Com certeza. Porque quando ele veio, ele simplesmente estava o quê? Perdoando o pecado de quem se arrependia, conhecido como pecado prático. Isso. Só que a sua morte, correto? Correto. Então, agora, a sua morte e a sua ressurreição não foi só por um povo, não foi só por uma nação. A Bíblia fala que ele morre por toda a humanidade. Por isso que o texto está escrito assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Isso mesmo. Foi um sacrifício. Então, quer dizer, fala. Foi um sacrifício, né, pastor? Isso aí, foi um sacrifício que ele fez por toda a humanidade. Foi de graça ou foi pago? Foi de graça. Foi de graça, então nós entramos na mesma concordância. Foi de graça. Então, se ele morre na cruz por toda a humanidade e foi de graça, o que nós vamos entender? Que a sua morte e ressurreição foi uma vez ou foi várias vezes? Não, foi uma vez só. Correto? Correto. Uma vez só. Isso. Então, quando ele morre, ele morre uma vez só. Quando ele ressuscita uma vez só. Correto? Correto, foi o Cordeiro Pascal, né? Isso aí, o Cordeiro Pascal. Aí vamos lá então. Nesse momento, quando ele morre, o sangue é derramado sobre toda a humanidade. Você concorda comigo? Isso mesmo, pastor. O único problema aí é que a nossa igreja ou a nossa teologia, ela colocou que o sangue de Jesus derramado por toda a humanidade, ela tira todos os pecados. Esse que é o problema. Por quê? Porque a humanidade, ela foi contaminada pelo pecado chamado pecado de Adão, ou pecado genético, ou conhecido também como pecado original. Sim. Aí Cristo, ele veio no lugar de Adão, substituir Adão. Por isso que 1 Coríntios capítulo 15 fala que o primeiro Adão era terreno e o segundo Adão do céu. Sendo que o primeiro Adão nos colocou no pecado e o segundo Adão nos tirou do pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Aí a igreja confunde Jesus, que ele veio tirar o quê? O adultério. Que ele veio tirar o quê? O roubo. Que ele veio tirar o quê? A mentira. Que ele veio tirar o quê? A prostituição. Sendo que não. Esses pecados não é Jesus que tira. Esses pecados eu tenho que me arrepender e tenho que pedir perdão. Então, a graça não veio para esses pecados. A graça veio para desfazer da nossa vida, na vida do ser humano, o pecado original que nos afastou de Deus. O senhor está entendendo? Eu estou entendendo, pastor. Eu tenho uma questão aqui para levantar para o senhor, mas eu estou entendendo. Então, daqui a pouco o senhor pode falar essa questão aí. Amém. Deixa eu só concluir aqui. Conclui aí. Então, quando Jesus morre, a porta da graça se abre. Por quê? Porque o sangue é derramado por toda a humanidade. Quando ele ressuscita, ele vai consumar a obra que ele fez. É por isso que quando ele está na cruz antes de ele morrer, o que ele fala para Deus? Senhor, está aqui, está consumado. Por quê? Porque naquele momento em diante, ele estava sendo oferecido para toda a humanidade em expiação do pecado. E isso foi a graça, porque a graça tirou o pecado que estava dentro. Sim. Por isso que o sangue dele foi derramado por toda a humanidade. Foi a maior doação de sangue de todos os tempos. Porque a humanidade tinha o sangue de Adão, sangue contaminado. Já nascia pecador por natureza. Mas com Cristo agora, todos que nascem de Cristo para cá, não nascem mais com o sangue de Adão. Nasce com o sangue de Cristo. Então você quer dizer então que todos agora nascem agora purificados? Exatamente. Assim como ninguém pediu para ser pecador por causa de Adão,
Ninguém também pediu para Cristo morrer. Foi Deus que enviou ele. Sim. O pecado original e não o pecado prático. Por falar que o senhor tem. Amém. Então, aqui o senhor concluiu que a gente, então, depois de Jesus Cristo, nós nascemos neutro, é isso? Mas nascemos sem o pecado original. Isso, sem o pecado. Isso aí. Nós temos isso aí, sem o pecado. Porque o pecado prático, adultério e roubo, não está em nenhum de nós. Nós somos tentados a cometê-lo. Nós somos tentados a praticar. Sim, amém. Aí, pastor, em 1 Timóteo, quero levantar uma questão para o senhor. Em 1 Timóteo 1, Isso. no versículo 15, né? Jesus já tinha ido para a cruz, né? Porque Paulo, ele já está pregando, né? Isso. Jesus já tinha ido para a cruz. E Olha. Paulo fala assim, claro, ele usa um eufemismo, mas ele fala assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Qual o pecado que ele estava cometendo? Era o prático ou ele está dizendo que ele era um pecador de nascença? Então, ele fala do qual eu sou o principal. Ele falou de uma coisa que aconteceu, certo? Porque ele falou que Jesus veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, correto? Isso, correto. Então, agora nós vamos entender. Vamos aí. Vamos lá. Paulo está citando um ato que já passou. Oi? Desculpa, não Paulo entendi. não está citando algo que já passou. Isso. Aí então, Paulo, na verdade, aí, a colocação, não sei se é gráfico, ou a colocação quando foi transferido do grego ou do latim para a nossa língua, eu não sei. Por quê? Olha a colocação aí, ó. Lê de novo o versículo, vou mostrar ponto por ponto para você entender. Tá. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Fiel e digna, né? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso aí. Agora Paulo já não está falando como convertido? Já está falando como convertido. Então, na verdade, se for pela língua, pela palavra que nós estamos estudando hoje, Paulo era para dizer o que aí? Na verdade, eu era o principal. Eu era o principal. Porque ele foi alcançado lá atrás. Isso. Então, ele não pode se colocar agora como se fosse no presente, o qual eu sou o principal, porque ele não se converteu quando ele estava falando essa palavra. Ele se converteu antes, lá atrás. Ele se converteu lá atrás. Então, quer dizer, o qual eu sou o principal aí, na verdade, a palavra aí, ou seja, a língua que ele quer dizer é o qual eu fui o principal. Eu fui alcançado por ele também. Sim. Entendi. Entendeu agora? Entendi. A mesma coisa somos nós no dia de hoje. Eu sirvo a Deus há 28 anos. Amém. Aí eu vou falar com tu assim, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, o qual eu sou o principal? Não, eu fui o principal, porque já tem 28 anos que eu me converti, que eu larguei o pecado prático. Sim. Deu para Amém. entender agora a colocação da linguagem por cada tradução? Entendi. Pela tradução aqui, ele fala eu sou. Mas em outras traduções Isso pode aí. ser de outra forma. Pode estar colocado de trás para frente, pode ser alguma coisa assim, né? Mais ou menos isso aí. Por quê? Porque não tem lógica. Se eu estou falando para o senhor aqui agora, e eu me converti há 30 anos, e eu vou falar que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, o qual eu sou o principal, eu estou botando no presente, o qual há 28 anos eu era o principal. Há 50 anos eu fui o principal que Jesus já alcançou lá atrás. Eu não posso colocar no presente que ele ainda vai me alcançar se eu já me converti lá atrás. Amém, pastor, amém. Ô, pastor, vou terminar o intervalo aqui, tá? Já a gente começa de novo. Bom, então. Amém? Vamos então para o Tá bom, fim. tamo junto. Vamos então para o fim da primeira parte. Fique ligado que voltamos já.
Olá, irmão, você ligado aí no Diácono Paulo Podcast. Voltamos à segunda parte com a entrevista com o pastor Cleiton. Foi por muito tempo professor nosso aqui do Paraná e tenho a honra de estar recebendo ele aqui. Pai do Senhor, pastor, vamos para a segunda parte? Ô glória, Pai do Senhor, vamos sim, meu amado. Ô pastor, eu queria concluir para o senhor, que eu tinha entendido que como Paulo diz aqui, né? Deixa eu achar aqui. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu achei que ele fala que é pecador porque ele tinha nascido antes de Cristo ir para a cruz. Mas não é isso, né, pastor? Então, é o oposto. Por quê? Porque o que acontece ali é nós temos que pegar a transferência de tempo. Um exemplo. Cristo nasceu há 2000, Cristo morreu há 2.600 anos atrás, correto? Correto, pastor. Então, nesse momento, se eu falar assim, Cristo morreu pelos meus pecados, porque eu era pecador, eu nasci há 2.600 anos atrás? Eu não, senão seria o Matusalém, pastor. Tá entendendo? Então, na verdade, a nossa geração, ela não participa, louvado seja Deus, daquilo que Cristo fez. Nós fomos beneficiados para frente agora, porque já nascemos limpos após a morte e ressurreição de Jesus. Mas Paulo fala da época em que ele estava vivendo. Sim. Em que ele passou, porque ele se colocou como pecador, porque na época que ele estava ainda na sua mocidade, Cristo já tinha sido crucificado. Sim. Por isso que ele vai lá e consente na morte de Estevão. Isso. Pode ver que a morte de Estevão é logo depois, um pouco mais, da morte de Jesus. É. Isso mesmo, pastor. Entendeu? Aí, mesmo. Paulo, é isso aí. É essa confusão que nós fazemos. Por quê? Se eu não era nascido, se o Senhor não era nascido, se a igreja atual aí, que temos aí no Brasil, 150 anos de existência, 200 anos de existência, não era nascido, como que Cristo morreu pelo meu e pelos teus pecados, se nós nem nascidos éramos ainda? Então, desse jeito. Se ainda quando ele matava os crentes, né? Quando Estevão foi apedrejado, exatamente. Né? Exatamente. É que nem o meu diácono, outra confusão que a igreja traz em Romanos capítulo 7. Porque o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós ali, ele fala assim, ó, o bem quero fazer, esse não faço. Mas o mal, eu faço. Sendo que, se nós pararmos para pensar, Paulo está escrevendo a quem? A carta aos romanos. Paulo já era o pastor de Roma, correto? Correto, pastor. Então Paulo está fazendo uma comparação como ele foi para o evangelho. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Qual o bem que ele queria fazer que ele não fazia, mas o mal ele fazia? Paulo, ele perseguia os crentes, não perseguia? Sim, pastor. E nesse tempo que ele perseguiu os crentes, o que acontecia nesse momento? Ele pensou que estava fazendo o quê? Achou que estava fazendo bem para Deus, né? Exatamente, porque ele trabalhava para Deus, porque a lei de Moisés exterminava qualquer seita. Isso. Qualquer pessoa idólatra, você vê que quando Moisés desce do monte e o povo está na idolatria, Deus manda degolar as pessoas que estavam na idolatria. Ou seja, a lei de Moisés sempre foi contra a idolatria, sempre foi contra qualquer tipo de outro Deus. E Paulo achou que Jesus e seu discípulo eram uma seita. Por isso que ele achou que estava fazendo bem, porque ele fazia em nome de Deus. Isso, pastor, isso mesmo. Isso mesmo. E qual o pecado prático que Paulo estava fazendo ali? Porque a igreja confunde isso, fala assim, se Paulo era pecador, se Paulo queria fazer o bem e fazer o mal, entenda isso, o mal que Paulo estava fazendo não era pecado prático, o mal que ele fazia era perseguir a igreja achando que estava fazendo bem. Vamos lá. Isso mesmo, pastor, isso mesmo, e concluindo, eu achei que em Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí, o que o senhor achou desse versículo? Deu checkmate que a gente tá conversando aqui, né? Fechou? Fechou. Porque Paulo, quando andava segundo a carne, ele achava que aquilo não teria condenação também, né? Isso aí, porque ele andava na carne, porque ele perseguia os crentes, achando que estava fazendo o quê? O certo. Aí quando Jesus, ele teve encontro com Jesus,
ele agora de perseguidor passou a ser apóstolo. Isso aí, passou a ser perseguido, porque ele perseguia, agora perseguiram ele, o mesmo feito que ele estava fazendo por amor do evangelho. Isso, é pastor. muito forte, meu diabo, é muito forte. E tanto que a própria igreja desconfiou dessa conversão dele, né? Quando ele chegou lá em Jerusalém, né? Isso aí, falou assim, será que é verdade mesmo? Será que esse Paulo está falando a verdade mesmo? Isso. Ei, pastor, eu quero fazer uma perguntinha. Aí, todos desconfiaram e fecharam a porta da igreja na cara dele, isso? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim, né? Depois de quanto tempo? Confiaram nele. Só alguns que adotaram ele, só alguns que abraçaram ele. Isso, foi Ananias, foi aquele Bartolomeu? Não foi o Bartolomeu. Barnabé, né? Barnabé, isso Barnabé. Aí, depois de quanto tempo depois Barnabé foi resgatar ele? A Bíblia fala ou não? Então, o que acontece? Quando Ananias levou ele e orou por ele e ele restaurou a visão, Paulo, ele fica 2 anos, né? Ele fica 2 anos aprendendo discipulado. Para poder... Exatamente. Isso. Então, nesse momento aí, foi um momento em que Paulo, para aprender, para tirar todas as dúvidas que ele tinha. Isso. Porque Paulo tinha aprendido aos pés de Gamaliel. Isso. Aí quando chega em Filipenses capítulo 3, o que Paulo fala? Eu fui eu era hebreu de hebreus, fui circuncidado ao 8º dia. Aí ele vai falando. Sim. Ele falando, e eu persegui a igreja com zelo. Aí ele vai falar todos os detalhes que ele fazia. Porque a igreja hoje, o diácono, faz uma grande confusão. Assim como Paulo perseguia a igreja, Paulo não perseguia a igreja com um tom de que eu quero destruir a igreja, acabar com a igreja, porque não, Paulo pensou que estava fazendo bem. Entenda isso, porque a igreja hoje faz a confusão. Assim como Deus libertou Paulo, encontrou com Saulo, vai encontrar com você. Só que Paulo não era assaltante. Isso. Paulo não era estrupador. Paulo não era funkeiro, não era roqueiro. Paulo era fariseu. Paulo exercia o cargo de fariseu e ele pregava, ou seja, a palavra de Deus contra qualquer heresia. E ele achou que a igreja era uma seita. Ele não era ladrão da cruz. Tem muito crente hoje ladrão da cruz, né, pastor? Exatamente. Muito crente que... É essa confusão, é isso aí. É essa confusão que estão fazendo. Assim como Deus libertou Paulo. Vamos lá. Deus deu um encontro com Paulo, mas Paulo, ele fazia o que era correto aos olhos de Deus. Quer ver? Filipenses aí no capítulo 3 de Filipenses. Vamos lá. Olha a colocação do apóstolo Paulo no capítulo 3 de Filipenses. Ele vai colocar pra gente bem claro. Olha aqui. Amém. Só pra gente ter uma noção do que nós estamos falando. Vou ler aqui, capítulo 3, no versículo de número 5. Amém. Em diante. 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, segundo a lei foi fariseu. Versículo 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Tá vendo? Ele era zeloso da lei de Deus, por isso que ele perseguia a igreja, porque ele achava que estava fazendo bem. Sim. Aí agora, segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível antes de se converter ao evangelho. Foi por isso que Deus chamou Paulo e falou que para Ananias, vai lá, que esse é um vaso escolhido para mim, porque isso. Paulo lutava pelas coisas de Deus, mas de maneira errada. Isso. Entendeu? Ele achou que estava fazendo bem. Perseguia Cristo. Aí o versículo 7, mas o que para mim era ganho, reportei-o por perda por Cristo. Ou seja, tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele deu como esterco para aprender de novo com Cristo. Foi esses 2 anos que ele ficou para poder aprender. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguma colocação aí para fazer? Perfeito, pastor. Aqui. Perfeito. Vamos lá, pastor. Tem sim, pastor. Eu quero destacar aqui, pastor, que o senhor disse que essa graça aí é o favor merecido, né? Que é a salvação, né? Isso aí. Eu quero é salvação. Amém. Fala. Amém. Eu vou levantar dois paralelos bíblicos nessa questão do senhor. Sim. E o senhor fala se tem a ver ou não.
Ó, os dois paralelos bíblicos. Essa graça seria praticamente igual a Arca de Noé, onde a porta se fechou após o tempo do aviso? E a parábola das 10 virgens, onde a porta fechou e 5 delas não puderam participar da festa? Mais ou menos isso? Então, vamos lá. Esse paralelo aí, que o senhor está trazendo, é o paralelo do arrebatamento. Porque existem 2 tipos de salvação. A salvação pela graça, ela já aconteceu. Sim. Aí tá em Efésios, capítulo... Vamos lá, Efésios capítulo 2. Tá aqui, ó. Efésios 2 vai dizer assim. Efésios capítulo 2, deixa eu abrir aqui, um minutinho. Aqui, ó. Efésios capítulo 2, né? Versículo 8 em diante. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Ou seja, a salvação da graça não foi feita por esforço humano. O senhor concorda comigo? Concordo, pastor. Está escrito aqui, não foi feito por esforço humano. Sim. Mas veio de Deus. Então veio de Jesus direto. Aí quando chega em Hebreus capítulo 9, diz assim, ó. Hebreus capítulo de número 9. Cadê? Aqui. Achei. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Diz assim, ó. Nem por sangue de bode, nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Redenção quer dizer salvação, concorda? Concordo. Então quer dizer, ele já efetuou essa salvação. É por isso que a porta da graça já se fechou. Olha o contexto aqui, ó. Foi uma vez nem só. por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ó, entrou uma vez no santuário, havendo executado uma eterna salvação. Ou seja, a primeira salvação que tem pela graça já aconteceu. Ele nos livrou da genética de Adão, ou seja, do pecado original, daquilo que nos trazia a condenação, como está em Romanos capítulo 8, capítulo 5, diz assim, ó, por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem saiu. Romanos capítulo 5, no versículo 18 em diante. Amém. Então, essa salvação da graça já aconteceu, por isso que ela já foi efetuada. Agora, o que o senhor colocou, esse paralelo aí, de Mateus 25, o senhor colocou com outro paralelo? Sim. Já não tem nada a ver, né? O senhor colocou isso aí, porque aí já é a salvação da obra. Vamos lá, salvação pela obra, ó. Tá vendo aqui? Essa salvação já aconteceu da graça. Agora, vou mostrar para o senhor sobre a salvação das obras. Amém. Ou seja, para mim ser arrebatado não depende mais da graça, porque a porta da graça, ao mesmo tempo que ela abriu, no terceiro dia que ele ressuscitou, ela se fecha. Por que ela se fecha? Porque o sangue de Jesus já alcançou toda a humanidade. Assim como Adão, quando peca, todos que nasciam foi contaminado com o sangue de Adão. Assim que Jesus, quando morre e quando ressuscita, ele alcança toda a humanidade de uma só vez. Mas a salvação do arrebatamento agora já é diferente, tá? A salvação por arrebatamento agora é com força. Vamos lá. Olha o que está escrito em Mateus capítulo de número 24. Aqui, ó. Vou ler para o senhor rapidinho para a gente poder ganhar tempo aqui. Leia, pastor. Mateus 24, para a gente poder separar as duas salvações, porque o maior erro das nossas igrejas hoje é não separar que existem 2 tipos de salvação. A salvação da graça que já aconteceu foi por Jesus, e a salvação do arrebatamento agora depende de mim e depende de você. Tá. Mateus 24, 13. Pastor, só um momentinho. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aí já não é mais Jesus, é da minha perseverança. Amém. Ô pastor. O próprio Jesus falou o quê? Pastor, explica no próximo bloco que eu vou encerrar rapidinho, tá? Não vai acabar o tempo aqui. Pode encerrar então. Vai ser bênção. Vamos então para o fim da segunda parte, irmãos. Logo voltamos para a terceira parte. Tá uma benção essa conversa com o pastor, hein? Estamos aprendendo demais. Até mais.
Pai do Senhor, meus irmãos, voltamos para a terceira parte. Eu achei que a primeira pergunta ia acabar na primeira parte e tá tendo conversa aqui, porque o pastor tá ensinando, hein? Falei para ele que eu tô até suando aqui, porque a conversa tá sendo tensa. E vamos para cima. O pastor tava explicando Mateus 24:13, né, pastor? Continua então. Então, Mateus 24:13 vai falar pra gente assim, ó: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, está nos mostrando aqui que a salvação do arrebatamento já não é mais com Deus, já não é mais com Jesus, já não é mais pela graça. É aquele que perseverar. O próprio Jesus disse, né? Ó, quem quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, o que nos mostra aí, Diácono? Numa coisa bem ampla, nos mostra que a salvação pela graça, ele já fez, já aconteceu. E eu mostrei para vocês 2 versículos de Efésios e Hebreus. Agora, a salvação do arrebatamento, eu ainda tenho chance de me qualificar. Você ainda tem chance de se qualificar. Ou seja, está aberta a salvação do arrebatamento. E essa não é pela graça. Lembra de Atos capítulo 3, versículo 19? Sim. Olha que Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Ou seja, não é mais com sangue. O sangue apagou o pecado que Adão colocou na humanidade. Sim. O sangue não pode apagar adultério, o sangue não pode apagar roubo. Quer ver um exemplo disso? Vou deixar aqui uma coisa bem prática. Quer ver? Se eu estou roubando agora, o senhor está adulterando agora, Jesus volta agora e não deu tempo de eu e o senhor se arrepender, nós vamos subir? Vamos nada. Então, mostra que não é graça, mostra que é obra, correto? Correto. Então, quer dizer o quê? Se fosse a graça de Deus para nos salvar nesse momento, então não precisaria de ninguém se arrepender. Quem está bebendo, quem está fumando, quem está adulterando, não precisaria se arrepender. Entendeu? Desse jeito. A graça foi de graça que alcançou toda a humanidade. Agora, para ser arrebatado, vamos lá, Apocalipse, né, capítulo de número 3, versículo de número 11. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Olha o que está escrito isso aqui, é para mostrar que a salvação do arrebatamento é uma, e a salvação da graça que já aconteceu, que já passou, foi outra. Só que a igreja atual, ela está misturando isso. E não pode misturar. Temos que separar. Olha o que está escrito aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Ó. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, não depende de Jesus para mim poder ser salvo. Depende se eu vou guardar a sua palavra. Se eu vou fugir da aparência do mal. Amém, pastor. Entendi. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Seria santidade. Exatamente, para que ninguém tome a sua coroa. Seria santidade, então. Exatamente. Eu que tenho que vigiar agora. Sou eu que tenho agora que fugir da aparência do mal. Então, a salvação da graça já aconteceu. Mas a do arrebatamento, eu preciso estar atento para que eu não venha ficar de fora aqui. Vai acontecer o arrebatamento. Só que eu que tenho que estar preparado. Sou eu que tenho que estar vigilante. Gente, é muito tremendo, gente. E não se torna difícil pedir perdão, pastor? É porque assim, às vezes a pessoa erra aqui, a pessoa peca. Ela não fica numa encruzilhada que ela não consegue sair? Ou é fácil pedir perdão para Deus? Então, vamos lá. Se o pecado for relacionado a Deus, você pode pedir perdão a Deus em qualquer lugar. Sim. Agora, se o pecado é relacionado a um irmão, a Bíblia nos orienta que eu tenho que me concentrar com ele antes que venha o fim. Amém. Entendeu? São duas coisas diferentes. Se eu peco contra Deus, como assim? Eu estou pecando contra Deus. Nós sabemos que os 10 mandamentos é dividido para Deus e para o homem. Não adulterarás. Está falando para você poder não pecar com o teu próximo. Isso. Certo? Não adorará outros deuses. Está dizendo para você não pecar contra Deus, que Deus não aceita idólatra. Isso. Então, quando o pecado é relacionado a Deus, eu tenho que pedir perdão a Deus. Mas, um exemplo, eu dou um tapa no senhor, aí eu vou tomar o joelho em casa, vou pedir perdão a Deus? Aí tem que pedir perdão para mim. Como. Exatamente. Isso mesmo. Então,
senhor entrou no assunto legal, que é os 10 mandamentos. O 10º fala assim, não cobiçarás. A cobiça já é um pecado subjetivo, né? É dentro do homem, né? Não, então, vamos explicar isso aí agora. Vamos lá. A cobiça, em si, ela não está dentro do homem. Vou explicar para vocês agora com o versículo bíblico. Os pecados práticos, como roubo, cobiça, adultério, homicídio, Sim. vem de fora para dentro. Vem de fora para dentro. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos tentados a praticar o pecado. Aí eu vou trazer um versículo aqui para mostrar para nós que esse pecado, ele tem alguém que lança em nós, que é o pecado da cobiça, é o pecado do homicídio, é o pecado do roubo. Eu quero abrir em João, Evangelho de João, para poder mostrar esse versículo aqui. Vamos lá, que é importantíssimo. É importantíssimo porque muitas pessoas confundem, viu? Confundem. Porque eles falam assim... É por isso que eu vou trazer aqui, para mostrar para a gente aqui que esse pecado vem de fora para dentro. Porque eu vejo muitos crentes falando assim, pastor, eu vejo muitos crentes falando, mas que jeito a pessoa vai saber que a outra pessoa está cobiçando? Não tem como saber, ela é pecadora. Muitas pessoas falam assim, entendeu? Então, aí nós vamos trazer aqui agora para mostrar que esse pecado não vem de nós. Esse pecado da cobiça, do roubo, do adultério, ele não vem de nós. Amém. O João, Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 44 em diante. Tá. Achei. Vamos lá. Diz assim, ó. Evangelho capítulo 8, versículo 44 em diante. Vós tem por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ó, ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, e não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só que interessante esse versículo aqui. Vós tem por pai o diabo e quereis satisfazer os vossos desejos. Aí colocou homicídio, mentira, aí tu vai acrescentando. Ou seja, quando o apóstolo Paulo ele fala em Efésios capítulo 6, versículo 10, o que ele fala? No demais, irmão humilde, fortalecendo o Senhor na força do seu poder, e revesti-o de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astucias do diabo. Certo? Certo. As armaduras. Um policial bota um colete à prova de bala. Ele bota um colete à prova de bala. Se ele vai numa favela, num bairro onde para poder fazer lá uma operação, para que ele bota o colete? Para se proteger. Certo? Do que vem de fora ou do que vem de dentro dele? Do que vem de fora. Então, analisa comigo. O apóstolo Paulo nos manda colocar as armaduras. Se o pecado viesse de dentro, para que colocar armadura? Para que colocar capacete? Para que colocar escudo? É verdade. Faz sentido. Entendeu? Então, nos mostra que Satanás, ele anda ao nosso redor. Está escrito ao nosso redor, bramando como leão, ó, buscando a quem possa tragar. Então, quer dizer, ele com as setas dele fala assim, ó, fuma fulano, bebe fulano, usa droga fulano. Cobiça fulano. Exatamente. Isso. Olha o versículo aqui, ó. Quereis satisfazer o desejo do vosso pai. O desejo de matar não vem do homem, vem do diabo. O desejo de mentir não vem do homem, vem do diabo. Amém. Eu fiz essa pergunta pro pastor Alessandro, o pastor, e ele levantou uma questão legal. Que ele falou assim, ó, se eu desejo um exemplo, se eu vejo uma pessoa, eu tô de fora da igreja, se eu vejo uma pessoa lá dentro, de terno, pregando, e eu desejo aquilo não é uma cobiça, aquilo é algo bom, né? Exatamente, entende? Essa parte aí está falando já das partes boas, porque quando a Bíblia fala assim, não cobiçarás a casa do próximo, a mulher do próximo, o sentido da cobiça é de transgressão. Quando você deseja ser igual aquela pessoa, se vestir igual a pessoa, já não é uma cobiça. Entendeu? Tem que entender isso. Sim. A cobiça que a Bíblia fala é quando você deseja algo dos outros, ter aquilo que é dos outros. É desse jeito mesmo, pastor. Porque aquele que deseja uma coisa que é pro reino de Deus, boa coisa deseja, né? Isso aí, exatamente. Desse jeito. Porque muitas pessoas vão para a igreja e falam... muitas pessoas vão para a igreja, vê um irmão bem vestido,
Às vezes sente vontade de comprar um terno novo para ser igual aquele irmão, mas ele pensa assim, não, eu vou estar cobiçando. E não é assim. Ele vai estar desejando uma boa coisa. Paulo falou o quê? Sede meus imitadores, como sou de Cristo. Isso, glória a Deus. Amém, pastor. Acho que já deu para finalizar essa primeira questão, né? Dá para finalizar. Acho que o pessoal aí de casa entendeu. Já. Né? O pessoal de casa entendeu, senão fica muito longa a entrevista se a gente acabar esticando aqui. Amém, pastor? Não, vamos parar. Vamos aqui. 46 minutos. Vamos para a próxima, então. Pastor, agora explica pra gente. Por que Jesus não é mais o Salvador do mundo? Gente, coisa boa, tá? Essa pergunta é uma coisa muito boa. Por isso que lá no nosso canal no YouTube eu coloco isso para poder aguçar, sim, entendeu? As pessoas a me perguntarem mesmo. Lembra de João 3,16? Está escrito o que em João 3,16? Vamos lá. Estou aqui, João 3,16. Isso aí. Está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, Deus amou o mundo, certo? E enviou Jesus. Vai acontecer ou já aconteceu? Deus amou o mundo e enviou Jesus? Já aconteceu. Então, está no passado ou no presente? Já está no passado, né? Então, vamos lá. Ele veio como Salvador, o mundo não veio como Salvador? Não morreu na cruz como Salvador? Sim. Agora, o que nós pregamos? Irmãos, ele vai vir agora como juiz. Ele veio como advogado, ele veio como Salvador, ele vai vir como juiz. Não é isso que a igreja prega? Desse jeito. Então, aí agora vamos raciocinar comigo aqui. Ele já morreu para salvar o mundo, não foi? Isso mesmo. Ele já morreu para salvar o mundo, ele veio como Salvador. Agora, se ele vier como Salvador, quer ver? Vou dar um exemplo para poder entender para as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes tem uma dificuldade maior, elas poderem entender. Ele veio como Salvador. Precisou alguém fazer alguma coisa para ele salvar a humanidade? Não. Não, porque ele veio com essa missão já. Independente se você crê ou não, se você orasse ou não, ele veio salvar toda a humanidade. Eis o Cordeiro de Deus de novo, que tira o pecado do mundo, correto? Correto. Aí vamos lá agora. Então, o que ele fez, ninguém podia fazer nesse sentido de salvação. Agora, vamos lá. Se ele vier como Salvador agora, voltar como Salvador agora. Um exemplo. Se eu prometo assim, Diácono Paulo, eu vou soltar o teu amigo, um exemplo, Bruno, da prisão em uma semana. Eu vou tirar ele de lá. Eu quero 10 mil reais para poder soltar ele. Aí o senhor me dá os 10 mil reais. Em 3 semanas, eu vou ter a obrigação de quê? Soltar ele. Não foi isso? Não foi o trato? Foi o trato, isso mesmo. Foi comprada, né? Se ele voltar como Salvador do mundo agora, quem vai se perder se ele vai salvar todo mundo de novo? Todo mundo, né? Analisa comigo, hein? Vamos lá. Se ele vier como Salvador, alguém vai se perder? Não. Então, agora, por isso que ele não é mais o Salvador do mundo. Ele veio como Salvador. Amém. Agora não. Agora ele vai vir diferente. Ele vai vir para levar aqueles que estão preparados para o céu. Isso. É por isso que ele vai vir nas nuvens. Ele veio como Salvador, morreu como Salvador, mas agora não. Agora eu tenho que me salvar. Ô pastor, nesse ponto que eu quero entrar com o senhor, só um momentinho que eu vou acabar essa parte, tá? Tá bom, entra aí. Vamos então, irmãos, para o fim dessa parte. Te encontro na outra. Pai do Senhor, irmãos, voltamos.
para essa próxima parte. Estamos com o pastor Cleito aqui. O pastor Cleito estava então nos explicando sobre João 3,16, né? Que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ei, pastor, então não faria sentido ele vir para salvar todo mundo, isso? Exatamente. Por quê? Analisa comigo. Olha só, se ele veio como Salvador do mundo, a Bíblia fala claramente que ele cumpriu a sua missão. Correto. Ele falou, Pai, está consumado. Correto. A Bíblia fala que ele já efetuou, nós lemos em Hebreus capítulo 9, versículo 12, que ele já efetuou uma eterna salvação. Não está escrito, não lemos já? Isso. Agora, analisa comigo. Se for para ir para o céu, ele que vai ter que me salvar, qual o esforço que eu tenho que fazer então para ir para o céu, se é ele que vai me salvar? Vamos lá. Primeiro significado. O significado da palavra salvação. O senhor sabe? Vamos repartir um pouquinho aqui. Salvação? O significado da palavra salvação quer dizer livrar da morte. Isso. Agora, se eu escolho pecar, se eu escolho matar, roubar e não quero Jesus, tem como ele me salvar? Não tem. Então, quer dizer, ele não é mais o Salvador do mundo. Por quê? Porque agora eu tenho que me salvar. O que ele fez, já aconteceu. Então, agora, para que eu possa ir para o céu, sou eu que tenho que negar a mim mesmo, tenho que fugir da aparência do mal, tenho que ser prudente. É por isso que ele vai voltar agora, não como Salvador. Se ele volta como Salvador do mundo, ninguém precisaria fugir de pecado nenhum, porque ele vai te salvar independente do jeito que você esteja. Mesma coisa de eu falar mais pra frente, João fala, o mundo jaz do maligno. Então todo mundo tá sem salvação, é a mesma coisa, né? É isso aí. É isso aí. Um exemplo prático para os ouvintes poderem entender. Um exemplo prático. Eu compro a passagem para ir para Salvador. O senhor compra passagem para vir para o Rio de Janeiro. Amém. Certo? Garantir uma passagem. Nesse momento, o senhor tem que fazer o quê para vir para o Rio de Janeiro? O senhor comprar passagem, o senhor tem que fazer o quê? Eu tenho que ir para o aeroporto. Ah, tá. Então, se o senhor não for para o aeroporto, o senhor vai fazer o quê? Aí eu perco o avião. Correto? Então, é o motorista do avião que vai te colocar no avião ou você que tem que ir para o avião? Não, ele vai de todo jeito. Se eu for para o aeroporto e não for, ele vai. O avião vai. Então o piloto ele vai de qualquer forma levar quem está lá, correto? Isso, correto. Então, mesmo que eu tenha a passagem garantida, se eu não estiver preparado, eu não vou subir. E por que João usou assim, Deus amou o mundo? Por que ele fala o mundo? Será que é um modo de falar da época? É o mundo, ele está falando as pessoas. Como se eu chegasse na minha mãe e falasse, mãe, eu vou para aquela festa lá, e minha mãe falasse, mas todo mundo vai? Mas não é todo mundo, é só quem vai para a festa, né? Não, entenda. Essa primeira expressão de João aí é a outra salvação. Não podemos confundir. Essa expressão de João aí quer dizer, Deus amou o mundo e enviar Jesus. Ele já enviou, já aconteceu, já morreu, já foi para o céu de novo. Então, por isso, esse Salvador aí de João 3,16 já passou. Ele já veio, já fez o que tinha que fazer. Já fez o trabalho na cruz. Agora é a nossa responsabilidade, então. Isso agora para ir para o céu, aquele que perseverar até o fim será salvo. Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, a salvação do arrebatamento depende de todo ser humano agora confessar Jesus e fugir do pecado. Então, ele não é mais Salvador. Ele veio como Salvador, ele veio como caminho, mostrou o que tem que ser feito, agora é com a humanidade agora. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né? Isso aí, entendeu? Ô pastor, então a função agora, para ser arrebatado,
não é mais de Jesus que ele vai falar assim, deixa que eu vou arrebatar todo mundo. Não, temos que estar preparado para ser arrebatado. Aí é diferente. Se ele for o Salvador do mundo, vai incluir que ninguém vai ficar para trás. Desse jeito mesmo. Coisa boa. Hein, pastor, e o senhor acredita na eleição? Porque a Bíblia fala da eleição, né? Que dos eleitos? Isso, dos eleitos, que Deus tem os seus escolhidos desde a fundação da terra. O que quer dizer isso? Tá. O senhor está falando de predestinação também, né? Isso. Eu quero levantar uma questão em cima dessa de Jesus é o Salvador, né? Aí, assim, Então, vamos lá. ele não é mais o Salvador. Então, assim, eu preciso me arrepender para ir para o céu, certo? Correto. E eu me arrependendo, quer dizer, então, que eu sou um escolhido? Isso aí. Você tem que permanecer fiel. Ou morrer fiel, ou quando ele voltar, tu vai ser arrebatado sendo fiel. Isso. A questão da eleição e predestinação, vou explicar para o senhor aqui, para o senhor entender. Um exemplo. Deus, quando o homem peca lá no Jardim do Éden, Deus não falou para a serpente que da semente da mulher nasceria uma que esmagaria a sua cabeça? Falou. Então, aí, João 1:29 fala assim, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, certo? Certo. Ele falou raça ali? Ele falou que eram os judeus? Não. Ele falou que eram os gregos? Não, ele falou do mundo, né? Todas as pessoas, então, correto? Correto. Então, o que é a predestinação? Em Jesus, toda a humanidade foi predestinada para ser salva daquele pecado que Adão tinha colocado a humanidade. A predestinação é isso. As pessoas, elas colocam a predestinação como se diz assim, escolheu um povo no Paraná, escolheu um povo aqui do Rio, escolheu um povo do Espírito Santo e já tem o seu escolhido já. Não. Eu vou para a igreja e já sou escolhido. Tipo assim, né? Não tem essa. Tem essa, exatamente. Né? Verdade. É aí que eu vou colocar para o senhor entender. Todos foram predestinados na cruz. Toda a humanidade foi eleita na cruz. Toda a humanidade. Aí Paulo fala assim, agora não tem bárbaro, não tem grego, não tem judeu, não tem. Paulo fala que agora todos são um só em Cristo. Amém. Todos são um em Cristo. Ou seja, na morte de Jesus, ele unificou toda a humanidade na morte de Jesus. É por isso que Deus fala para Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. Através de quem? Através do Messias que veio da linhagem de Abraão. Amém. Amém, pastor. Deu para entender. Mas isso é um assunto para a gente poder debater em outra hora. É verdade. Mas essa do Jesus não é mais Salvador, deu para entender então. Isso aí. Amém. Então vamos para a terceira questão, pastor? Para a última? Vambora. Amém. Vou só encerrar essa parte aqui, tá? Para não ficar muito longo. Tá ok, pode encerrar. Vamos então para o fim dessa parte, a penúltima. Agora vamos para a última parte, irmãos. Voltamos já. Pai do Senhor, irmãos, vamos aqui para a última parte com o pastor Cleiton, do Rio de Janeiro, um homem muito querido aqui no estado do Paraná, foi professor de muitos pastores, estamos aqui recebendo ele, é uma honra recebê-lo aqui. Pastor, vamos para a última questão, está preparado? Vamos lá, estamos aqui prontos para poder tentar esclarecer aí um pouco para nossas vidas. Amém. Por que a igreja não é a noiva do Cordeiro? Essa aqui vai levantar vai ser polêmica essa daqui, hein? Então, vamos lá. Vamos lá. É um assunto bom para nós falarmos e nós vamos resolver isso com base bíblica.
Correto? Correto, pastor. A igreja ela foi ensinada, né, que nós somos a noiva do Cordeiro, que Jesus é o noivo e vai haver um casamento no céu, não foi isso? Foi desse jeito. Então, eu também aprendi assim, o seminário ensina pra gente assim, sendo que, primeira coisa que eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar já que não vai haver casamento no céu da igreja com Cristo. Posso provar isso? Vamos lá. Vamos lá, Lucas capítulo 20, Evangelho de Lucas capítulo 20. Primeira coisa que eu quero mostrar é que não vai haver casamento da igreja com Jesus no céu. Não vai haver. E quem fala isso para nós é o próprio Senhor Jesus. Não vai ver as Quem bodas. fala isso para nós? Oi? Não vai haver as bodas, então. Bodas do Cordeiro, né? Mas primeiro vamos ler aqui Vamos lá. ele falando que não tem casamento da igreja com Cristo. Lucas capítulo 20, Evangelho de Lucas capítulo 20. Vamos estar lendo aqui do versículo 34 em diante. É o assunto que a moça teve 7 maridos e não teve filho com nenhum deles. Aí vão perguntar para Jesus. E respondeu Jesus e disse: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Agora, 35, mas que foram havido por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de se casar, nem ser dado em casamento. Tá vendo? Olha só o que ele fala para a igreja. Mas os que forem havido por digno de alcançar o mundo vindouro, o céu, e a ressurreição dos mortos, nem hão de se casar, nem serão dados em casamentos. 36. Porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filho da ressurreição. Olha aí. Isso. Quem está falando é o próprio Jesus. O próprio Jesus. Ele estava esclarecendo. Isso. Fala. Ele estava esclarecendo sobre o saduceus, né? Que os saduceus não acreditavam em ressurreição, é isso? Isso, ele não acreditava em ressurreição, só que eles entraram no assunto de casamento. De casamento. Aí falaram da mulher, aí Jesus respondeu para eles claramente, já ampliando o espaço. Isso. Olha o que Jesus disse: quem for digno da vida vindoura e da ressurreição, não vão se casar, nem serão dados em casamento. Ou seja, o que ele diz aqui? Esse negócio que estão dizendo aí, que vai haver um casamento da igreja no céu, é mentira. Não vão poder se casar, porque serão anjos. Olha o que ele coloca aqui. Isso. Anjo não se casa. Não tem sexo, né? Não tem sexo. Anjo não se casa. E depois... Aí então, é por isso que no nosso canal, eu coloquei lá, são 2 vídeos de 40 e poucos minutos, mostrando que a igreja não pode ser a noiva do Cordeiro. Por causa, esse aqui é um dos pontos. Porque quem vai morrer e vai ressuscitar, não vai ressuscitar no corpo normal. Já vai se transformar em anjo. Já vai se transformar em isso. E vai virar anjo. Tá entendendo, meu diabo? Tem uns irmãos, pastor, que querem entrar de véu e grinalda lá no céu. Não vai poder, né, pastor? Não tem nem como, pastor. Meu Deus do céu. Aí tá. Vão virar anjo. Não existe anja. Não tem sexo. Não tem como. Então não tem como. Então não vai haver casamento só com a igreja, certo? Agora, eu quero mostrar aqui, em poucas palavras, que Jesus já é casado. E agora, meu diabo? Vamos embora. Posso mostrar para o nosso ouvinte aí que Jesus já é casado? Agora, pastor. Então vamos lá. Abre comigo, por favor, Apocalipse capítulo 19. Por favor, aí, os ouvintes, acompanha com a gente aí. Abre, irmãos. É Bíblia. Capítulo 19. Nós estamos aqui com Pastor Cleito prega a Bíblia. Vamos lá. Vamos lá, capítulo 19. Vou mostrar para vocês não poder se casar nem com os anjos, nem com Jesus, nem com ninguém. O próprio Jesus que disse que lá nós seremos anjos, seremos filhos. Amém. Agora eu vou mostrar para vocês que Jesus, ele já é casado. Apocalipse capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Eu quero ler para vocês aí.
um casado, vou mostrar a esposa dele e vou mostrar o que nós seremos lá no céu. Eu posso ler, pastor? Pode ler, senhor, então. Regozijemos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Até aqui, pastor? Aí, ó. É aí. Esse é o ponto, ó. Olha o versículo 7. Vamos falar de novo. Regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, ó. E já a sua esposa se aprontou. Será que Jesus está se aprontando? 5 anos de casado. Oi? Será que Jesus está se aprontando? Alguma coisa assim? Não, então, é isso que eu estou falando. Não, vou colocar até agora o significado. Vamos lá. Um exemplo, ele passa 25 anos de casado. Aí eu chamo o senhor, Diácono Sander e sua esposa. Chamo o pastor Sander e a esposa dele. O que vocês serão na minha festa de boda de 25 anos? Convidados. Convidados, correto? Correto. Então, ó, o versículo 7 aqui mostra Jesus e a sua esposa. Ao versículo 9. Mostra agora a igreja. E disse-me, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Está mostrando para nós claramente aqui que as bodas dele, mostra a esposa dele, que mostra que a igreja é convidada, a igreja foi chamada. Bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Sim, verdade. Aí uma pergunta para os ouvintes. Qual o significado de bodas? Qual o significado de bodas? Não sabe separar isso. Qual o significado de bodas? O significado de bodas: bodas de papel, boda de algodão, boda de ouro, boda de prata, boda de porcelana. Existem vários tipos de boda. Cada um ano significa uma boda. Isso. Um exemplo agora. As crianças que não são casadas, elas podem comemorar bodas? As que não são? Não. Isso aí. Não, que as bodas é só eu e minha esposa, né? Então, bodas só pode comemorar quem é casado. Isso. Meu filho, que se ele for casar agora, ele vai casar, por exemplo, amanhã. Daqui um ano, ele faz um ano de bodas, correto? Bodas de papel, né? Isso aí, boda de papel. Então, só pode comemorar bodas quem é casado. Então, bodas é diferente de casamento. Casamento é uma coisa, boda é outra. Casamento é festa de aniversário de casamento, é bodas. Glória, entendi. As bodas vai ser o pai e o filho. Está comemorando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Oi? As bodas, então, vai ser entre o pai e o filho e a gente vai ser convidado. Não, vou te mostrar agora o nome da esposa. O senhor quer ver? Vamos lá. Fala para os ouvintes aí para abrir aí. Vamos abrir aí agora, que aqui ele fala que as bodas do Cordeiro, a sua esposa já está pronta, correto? Correto, pastor. Agora, vamos mostrar agora, né, Jesus e a sua esposa, o nome dela, para nós poder sabermos quem é. Vamos lá, pastor. Vamos ler aqui rapidamente Apocalipse 21. Apocalipse 21 vai mostrar para a gente aqui o anjo falando com João e Jesus falando com João. Diz assim, ó. Qual verso? 21, do versículo 1 ao versículo 10. Tá. Diz assim: e vi um novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Grave isso aí, esse versículo 2 aí, ó. Ataviada para o seu marido. 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E o Deus limpará dos seus olhos toda lágrima,
e não haverá morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novo todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Versículo 5 fala o quê? Quem vencer será dele o quê? Filho ou esposa? Sim. Será filho, correto? Correto. O versículo 7 aqui está dizendo bem claro que quem vencer lá no céu, quem vencer aqui na terra, lá no céu vai ser filho e não esposa. Isso. Aí quem não vencer, quem ficar no pecado, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, sua parte será no lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vencer, filho, quem não vencer será condenado. Versículo 9 agora. E veio dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, cheias das 7 pragas, e falou comigo, dizendo: bem, mostrar-te-ei, a esposa, a mulher do cordeiro. Rapidinho aqui, meu caro, só para o ouvinte entender. O anjo chama João, não chama para poder entrar? Chama. O anjo chama João, aí o anjo fala assim, João, vem cá que eu vou te mostrar quem é a esposa, a mulher do cordeiro. João, o apóstolo, ele também não é igreja? Sim. O senhor não é igreja? Com certeza. Eu sou a igreja. Então, vamos lá. Se o anjo chama João e fala assim, João, vem cá que eu vou te mostrar quem é, ele está dizendo, não é você. É a Nova o anjo Jerusalém. descartou que João fosse a esposa do cordeiro, entendeu? É. Olha só que coisa tremenda. Vem cá que eu vou te mostrar quem é. Tipo assim, não é você. Versículo 10. E levou João em espírito a um grande alto monte e mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Quem é a esposa do cordeiro aqui que está escrito? É o próprio Deus, né? Quem é a esposa do cordeiro aqui que está escrito? A esposa do cordeiro, quem é? É a Nova Jerusalém. É a cidade versículo santa. 10. É a cidade santa. A cidade santa, pega o versículo 2 de novo, vamos ler o versículo 2. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Isso é o versículo 2. Agora, versículo 9 e 10. E veio dos 7 anjos que tinha as 7 taças das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: João, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Quem é a esposa do cordeiro? A cidade santa. Agora aí, vamos lá. Está escrito, não está escrito aqui? Quem é ela? É. Agora, uma pergunta que eu fico para os ouvintes. Você vai acreditar mais na Bíblia ou naquilo que os homens dizem? Ô, glória. Comenta aí embaixo, pessoal, no que vocês vão acreditar. Ô, pastor, vou terminar essa última parte rapidinho e vamos para a última, para a definitiva, amém? Amém. Voltamos aqui, irmãos, para a última parte com o pastor Cleito. Já está acabando, você que está ligadinho aí. Então, o pastor Cleito fez uma pergunta, né, pastor? Para os ouvintes. Vocês respondam aí, tá? Isso. Você entendeu. Então, é a cidade santa que é a esposa. Exatamente. A Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. Então, engraçado, sabe, né? Que nesse capítulo 21 aqui, nesse capítulo 21, Jesus falando para João, que ao que vencer será seu filho
e ele será seu Deus, correto? Correto, pastor. Se Jesus é casado, ouvintes, amados irmãos, com a Nova Jerusalém, e Jesus, ele é também o nosso Pai. Nós temos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, correto? Correto. Jesus como Deus, ele é o nosso Pai. Correto. Então, Jesus como nosso Pai, ele é esposo da Nova Jerusalém. O que a Nova Jerusalém é nossa? Ouvinte, olha a pergunta. O que a Nova Jerusalém é nossa? Se Jesus, como Deus, é o nosso Pai, e ele é casado com a Nova Jerusalém, o que a Nova Jerusalém é nossa? E nós somos filhos, né, pastor? E nós somos filhos. O que ela é nossa? Ela é nossa mãe. Oh, glória. Vou provar isso com você. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Vou provar que a Nova Jerusalém, ela é a nossa mãe. Gente, é muito forte. Vamos é lá, muito Gálatas. forte. Gálatas 4, 26. Quer ler aí? Ou eu leio aqui? Só um momento, tô achando aqui, pastor. Gálatas 4:26. Isso. Só um momentinho. Coisa boa, coisa boa. É glória mesmo. 4:23. Deixa que eu leio, pastor. 26. 26? Tá. 4, 26. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Ô, glória. Matou a charada, matou a charada. Ela é esposa do Cordeiro. O Cordeiro, como Deus, ele é nosso Pai. Então, ela é nossa mãe. Está escrito aqui, gente. É, nossa mãe. Está escrito, que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Não tem como o filho casar com o pai, né, pastor? Não existe isso, né? Aí agora, é isso que nós vamos entrar agora. Deus não permite casamento de pai com filho. Como Jesus, ele é a terceira, ele é a segunda pessoa da Trindade, e vai mostrar pra gente o quê? Que ele também é Deus. Então ele, como Deus, como vai casar com seu filho? Isso é até uma É blasfêmia. muito tremendo. Até uma blasfêmia uma coisa dessa. É uma blasfêmia. E segundo ponto também, para a gente poder já ir para encerrar já. Ó, vamos lá. Jesus veio como homem ou como mulher? Veio como homem? Então, ele veio como homem. Jesus vindo como homem, vamos analisar aqui. Jesus vindo como homem. O Senhor Diácono Paulo veio como homem ou como mulher? Desculpa, não entendi. O Senhor Diácono Paulo, o Senhor veio como homem ou como mulher na terra? O Senhor? Eu vim como homem. Ah, Deus permite casamento de homem? Não. Então, como que nós vamos casar com Jesus se quando ele veio como homem, ele veio como ser humano, ele veio como homem? Vai contra a palavra, né? A palavra, Outra qual palavra. o momento que o Senhor vai poder virar noiva, mulher? Não, não quero usar véu grinalda, não. Tô fora. Não, entendeu? É muito forte já. É forte, É é. muito forte. Entendeu? Muitas pessoas não existe entendem. em nenhum momento da história nós podemos virar mulher. Nós vamos morrer e vamos virar anjo. É por isso que Jesus, ele vai dar um novo nome para toda a humanidade. Por quê? Porque o nome de Maria, Flávia, não vai existir. O novo nome é porque vai trocar o nome feminino para nome de anjos. Família também não, né, pastor? Não, não vai haver família. Nós seremos anjos. É, vai ser uma unidade, né, lá no céu, né? Uma família só. Exatamente. Todos. Isso. Aí, para poder terminar, aí os ouvintes, medita em Mateus 22, que vai falar sobre a parábola das bodas, que o certo rei fez as bodas do seu filho, tá? Boda não é casamento, é festa de aniversário de casamento. E mandou chamar os convidados, ó. Um não era digno, uns foi cuidar do seu campo, outros disse que não podia ir, uns pegaram e mataram quem foi convidar. Mas aí
o que vai ficar mais interessante é que ele manda chamar os mendigos, os coxos, os mancos, para essa grande festa das bodas. Sendo que, lendo do 1 ao 13, vai mostrar que todos foram convidados para as bodas. Para poder encaixar e terminar melhor, Mateus 25, a igreja fala que são 10 noivas. Não, Mateus 25 são 10 virgens, que equivale àqueles que vão subir e àqueles que vão ficar. Está dizendo dos prudentes e dos nécios. Isso. Ele diz ali, tá vendo? Jesus está casando ali com a igreja. Irmãos, não é casamento. Vamos ler Mateus 25, no versículo aí que eu vou mostrar para vocês. 10. Vamos lá. Vai mostrar que as que estavam preparadas entrou com ele para as bodas. As que estavam preparadas entrou com eles para as bodas. O que significa isso? Está mostrando que toda a humanidade está sendo convidada para as bodas do Cordeiro, que vai acontecer no céu. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Viu? Viu aí? As que estavam preparadas entrou com ele para as bodas. Por quê? Ele não veio buscar para casar com as virgens. Ele veio buscar elas para as bodas. As bodas é uma festa que já está acontecendo, né? É uma festa lá. É isso aí, forte. Forte. Glória a Deus. Desse jeito, pastor. Então, nós que somos discípulos, meu diácono, para terminar aqui, Amém. Nós que somos discípulos de Jesus, somos considerados filhos das bodas. Filho das bodas. Para terminar, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, vai mostrar aqui que nós somos filhos das bodas dele, que ele já é casado. Ó. É muito simples. É muito simples. Está mostrando para a gente aqui, ó. Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15. Diz assim, ó. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? 15. Disse-lhe Jesus: porventura podem andar tristes os filhos das bodas. Está vendo aí, ó? Amém. Enquanto o esposo com eles, dia por virão, que lhe será tirado o esposo, e terão que jejuar. O que é o discípulo de Jesus? Filho das bodas. Forte. Muito forte, meu diabo, muito forte. Quando eu no próximo culto, quando eu chegar e o pastor me dá a oportunidade, vou falar assim, ó: cumprimento os filhos da bodas com paz do Senhor. Eita, glória! Oh, glória a Deus! É assim que você aprende, pastor. Mas é verdade. E, meu diácono, quando se fala de bodas, não coloca casamento, é festa de aniversário de casamento. Alguém que já é casado e está comemorando 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Muitos pregadores estão pregando em João capítulo 2, as bodas de Canaã, falando que ali é um casamento. Não é. Ali é festa de aniversário de casamento. Isso. É só ler detalhado. Isso mesmo, não vai acontecer o casamento ali. Ali vai ser a festa, né, pastor? Das bodas. Isso. Ali é a festa das bodas, ou seja, festa de aniversário de quem está comemorando mais 1 ano de casado. É, porque muitos irmãos pensam isso. Muitos irmãos pensam que na hora do arrebatamento, aí os anjos vão tocar tan 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 tan. É isso mesmo. É desse isso jeito. mesmo que a gente pensa, é isso mesmo. Oh, glória. Então, meus irmãos, tá aí o pastor Cleito, um homem abençoado, um professor. Eu louvo a Deus pela vida deste homem, viu? Deus levantou ele para ele ser uma voz ativa na terra. É um homem que ensina muitas pessoas que ainda dentro da igreja estão pregando errado, como por muitos anos o senhor também pregou errado, né, pastor? É isso que eu sempre falo. 20 anos pregando que a igreja era noiva. Isso, pastor. 20 anos pregando, porque lá vem um noivo aí. Eu sempre preguei isso, sendo que quando eu cheguei para ver, foi diferente. Ô, Jesus, depois que a gente fica sabendo a verdade, fica até engraçado, né? Quando a gente fala, ó, a noiva tá vindo aí. Ó o noivo aí, o noivo, se apronta. Coloca o véu, a grinalda aí que o noivo tá vindo aí. Ô, glória. E que bom que o pastor Cleito tem a humildade de reconhecer que ele pregou errado durante 20 anos.
Isso é bom. 20 anos. Isso é bom 20 anos. porque mostra para mim, mostra para você, pastor ouvinte, que você também pode ter humildade de reconhecer que você está pregando errado na tua igreja. E essa entrevista pode ser uma oportunidade para que a partir de agora você possa pregar certo para as suas ovelhas. Não é isso, pastor? É verdade, gente. Amém. Então eu quero agradecer aqui ao Diácono Paulo por essa oportunidade nesse podcast. Amém, pastor. Estamos aqui para aprender um com os outros. Não somos melhores do que ninguém. Mas como ele próprio falou aqui agora, nós temos que ter humildade, irmão. Eu reconheço que preguei errado várias coisas durante 20 anos porque eu aprendi errado no seminário que eu fiz. Então, a Bíblia está acima de qualquer seminário. A Bíblia está acima de qualquer pastor. Assim como Paulo disse assim, ó, eu dou como esterco o que eu aprendi. Assim também eu fiz. Eu tinha que reconhecer que estava pregando errado. E isso aí não é, irmãos, nada absurdo. É humildade para poder entrar no reino de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Humildade pura, pastor, humildade pura. E só basta, irmão, você abrir seu coração e deixar a palavra de Deus entrar. Porque se você fechar o seu coração, a palavra não entra. Como muitas vezes o pastor Cleito tentou dar estudo para a gente e eu fechava meu coração porque eu achava que estava errado. Mas depois que você vai na palavra e vê que a palavra não tem duas palavras, é uma palavra só, você começa a entender isso, seu coração começa a abrir, você começa a aceitar a palavra de Deus mais verdadeiramente. Então, pastor Cleito, eu louvo a Deus pela sua vida, te agradeço de coração pelo senhor ter a humildade de aceitar ser entrevistado no meu podcast, tá bom? E que Deus possa retribuir para o senhor com bênçãos e bênçãos na tua vida. E que o senhor não desista jamais dessa coragem que o senhor tem de pregar verdadeiramente a palavra do evangelho. Que o senhor é um exemplo para nós, tá, pastor? Amém. Obrigadão, Deus abençoe aí. Vai lá no nosso canal lá, Pastor Cleiton Reis, a Grande Reforma Cristã. Deus abençoe a todos. Isso, se inscreva no canal, vai para os cultos da Igreja do Pastor. Que dia é os cultos lá, pastor? Aqui na Igreja aqui Matriz é segunda, sexta e domingo. Segunda, sexta e domingo. Qual os horários? Rua Álvaro Ramos, lote 28, quadra 59, Olavo Bilac, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Amém. Você de Duque de Caxias aí, ó, que quer aprender, quer ouvir uma palavra santa, vai na Igreja do Pastor, vai no dia dos cultos lá aprender, conversar com ele, que ele é um pastor muito humilde, viu? Não tem essa de status, não. Com ele, é um homem muito humilde, um homem que tem um coração maravilhoso. Amém, então, pastor? Obrigado aí, tá? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Meus irmãos, Deus abençoe. Tá, fica na paz aí. Amém, Pai do Senhor. Deus abençoe cada ouvinte que gastou seu tempo aqui com a gente. Amém? Deus abençoe. E até a próxima, meus irmãos.